Olá, olá, boa noite, Unebianos do Campus 21, Marcondes aqui nessa noite com vocês para mais uma live de bastante conhecimento, uma live que com certeza vai trazer, vai agregar muita coisa. Está trazendo muito conhecimento conosco acerca de comunicação. Um abraço, grande Andrei. Só lembrando aí, meu povo, que quem quiser ter o seu certificado, por gentileza, coloque o seu nome completo, viu? Porque o certificado será emitido, certo? Com o nome completo de cada um de vocês. Então vai entrando aí, deixa o nome completinho aí no comentário, certo? Boa noite aí, Barachó, Gedeon, Amanda, obrigado mais uma vez pelo convite, Jonatas. Então assim, gente, não esqueçam de nos comentários colocar o nome completo de vocês para emissão do certificado. Isso é muito importante. Desde já quero abrir já com essa informação aí para vocês. Pronto, William Souza da Costa. Então tá todo mundo já chegando. O tema de hoje é muito sugestivo, um tema bastante atual, principalmente para quem quer se comunicar bem, para quem quer conhecer mais de comunicação, de fluxo de comunicação. Hoje o tema vai ser comunicação social versus fluxo de informação. Então é um tema muito bom e eu espero que a gente possa estar aqui mediando, um trabalho muito bom para o crescimento de todos que irão participar dessa live. Divulgue a live. Ei, nosso papel não é só reter o conhecimento, não é só aprender, é compartilhar esse conhecimento. É um momento muito importante para que a gente possa compartilhar desses conhecimentos. Então, comece aí a divulgar nossa live. Daqui a pouco nós vamos começar. Mande aí para todos os seus contatos, mas é sem exceção. Vamos bombar nessa live hoje e eu tenho certeza que muitas pessoas serão enriquecidas com novos conhecimentos a partir dessa live. Boa noite aí para minha colega Isla Midian, Carol Gavião, Não poderíamos ter escolhido o mediador melhor. Estamos aí, estamos aprendendo, obrigado. E vamos em frente, Fernanda, um abraço, Aline. Bora, meu povo, vamos divulgar essa live aí para todo mundo, apenas todo mundo, não deixa ninguém de fora. Queremos lotar isso aqui hoje para, uma sexta-feira, sextou, Sextou, em quarentena é o quê? Aprender mais. Todo mundo com o nome completo aí, viu? Dani é minha colega Dani, acho que sim, Então, um abraço aí, Dani, Vamos colocando o nome completo aí, gente, senão não vai ser possível a emissão do certificado, certo? Desde já quero convidar todos para segunda-feira às 19 horas com Mona Lisa Pereira, encarceramento negro e Covid-19. Então não percam. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso na segunda-feira, 25/5, com Mona Lisa Pereira. Sâmia Santos Sena Jesus, um abraço. Tiago, um abraço. Vamos lá, meu povo. Daqui a pouco nós teremos aqui o nosso palestrante da noite, que será ninguém menos do que Vicente Andrade. Então, um abraço aí.
Dani, o El Pereira, o seu Wellington, né? E possa... Então vamos lá, gente. Quem já divulgou aí? Fernanda de Jesus Machado. Quem já divulgou aí, por gentileza, ligeirinho, não se esqueçam de divulgar nossa live e vamos agregar conhecimento às pessoas. Vamos compartilhar informação, compartilhar conhecimento nessa noite, que eu tenho certeza que será muito, mas muito proveitosa para todos. Então nós não podemos demorar muito, né? Então divulgue essa live aí o máximo que você puder e com certeza um abraço, Lázaro. Vamos lá, gente. Daqui a pouco vai estar conosco aqui trazendo muita informação o nosso amigo Vicente Andrade. Um abraço aí para toda a turma da UNEB, para os professores. Estamos aí com saudades das nossas aulas. Com certeza todo mundo querendo mais conhecimento, querendo concluir e só aguardando aí o início dessas aulas para poder dar continuidade. Certo? Rebeca, Nara. Gente, não esquece de colocar o nome completo para poder receber o certificado, ok? Nos comentários aí, eu vou deixar a live gravada no Story, justamente para que possa ser emitido o certificado de vocês, ok? Então não esquece, quem vai entrando aí na live, por favor, coloque o nome completo aí na parte dos comentários para receber o seu certificado, ok, gente? Não podemos perder aí, semana que vem teremos muitas lives sobre marketing digital, teremos sobre encarceramento negro, né, e Covid-19, então muito importante aí semana que vem, todo mundo não perder essas lives e agregar bastante conhecimento. Isso aí, Rosângela de Jesus Silva, muito bom, né? Já colocou o seu nome completo aí. Quem não colocou, por gentileza, coloque o mais rápido possível, certo? Para que você tenha seu certificado. E depois não ficar aí, não emiti meu certificado. A gente não vai ter como saber se você participou, se permaneceu até o final da live, né? Isso é muito importante também. Abraço aí para minha colega também, a Grícia Lopes, Juliana Oliveira, Rosângela de Jesus. Quem já, por gentileza, digite 7, que eu só vou trazer Vicente para cá quando você divulgar para 7 pessoas. Beleza? Eu estou aguardando aqui para que a gente possa começar essa live com força total e compartilharmos conhecimento, ok? Compartilharmos sobre comunicação social e fluxo de informação. O que é, o que significa, qual a origem, qual a diferença, em quais áreas atua, né? O DA está de olho, é isso mesmo, o DA está de olho. Gedeão Araújo Baracho, pronto. A Grícia do Café, não sei, aí já não sei, viu, Andrei? Adriano Jesus Teles, maravilha, maravilha. Agora o pessoal tá dando nome aí e a quantidade de participantes está pouca, viu? Então não dê o nome e saia não, porque senão zero conhecimento e zero certificado. É isso aí, gente. Quem já enviou para 7, digita o 7 aí. Assim que todo mundo tiver enviado para 7, eu vou começar aí trazendo o nosso palestrante da noite, Vicente Andrade, do programa Bote Fé. É isso aí. Bote Fé, que nós podemos ver uma sociedade melhor, uma humanidade mais justa, né? Com certeza nós podemos sim. Então, bote fé. Daqui a pouco conosco aí o homem do Bote Fé, Vicente Andrade. Sam Barros,
Pessoal, vamos colocando o nome aí completo. Coloca o nome completo aí. Vamos bombar, já estamos chegando lá numa quantidade. Pronto, o Sam já colocou, já mandou aí para 7 pessoas. Por enquanto só uma pessoa mandou para 7. Quando todos mandarem para 7, a gente começa aí as informações. Sandy Coelho Barros. Isso, Sandy, muito bem. Parabéns, obrigado por estar conosco nessa noite. E eu tenho certeza que você vai aprender bastante com o nosso palestrante. Jennifer Barbosa, Luiz, vamos... E tá subindo aí a nossa live, os nossos participantes. Lucas Miguel Souza Pereira. Gente, muito importante iniciar e permanecer na live aí, viu, gente? Fica atento para aprender mais e para ter o seu certificado. Então, na segunda-feira, 25/5, estaremos com Mona Lisa Pereira falando sobre encarceramento negro e Covid-19. Não percam. Teremos mais palestras durante a semana acerca de marketing digital com Vanessa, com Daniel, com Clodogol. Vai ser top demais, show. Depois teremos ainda com professores, com Isabel. Vai ser show mesmo. É muito conhecimento. Você que está aí dizendo, não tenho como fazer, estou entrando até em depressão, porque não sei o que fazer. Todas as noites você tem informação ao seu dispor. Informação de qualidade, informação que gera conhecimento. Ok? Quem mais mandou para 7 pessoas? Por enquanto só uma, eu estou esperando os outros para a gente começar, né? Nosso palestrante já está aqui, só aguardando, né, o nosso ok para ele começar aí a trazer informação, né, muita informação para nós. Então aí, Andrei, Mazinho, seja bem-vindo, né? Que bom que vocês atenderam o nosso convite, o nosso chamado e estão aqui para conhecer um pouco mais. Cadê? Ninguém mandou mais para 7 contatos aí? Eu não acredito nisso. Não acredito, estou aguardando. Dá aqui o horário para a gente começar essa live. Ou, aliás, começar essa live não, para a gente começar aí mesmo, já dentro do assunto, com o nosso amigo Vicente. Nome completo de quem está entrando, por gentileza, aí nos comentários. Não esqueça. Isso é importantíssimo para o seu, para a emissão do seu certificado, viu? Coloque o nome completo e nós já iremos começar a falar com Vicente Andrade. O povo não divulgou mais, o número não cresceu, não estamos compartilhando informação, mas Vicente está aí pronto para trazer essas informações para nós e eu já vou aqui passar para ele trazer aí um caminhão de informações para nós acerca de comunicação social e fluxo de informação. Vicente, já estou lhe chamando aí, meu amigo. Bote fé que agora vai ter informação e informação gerando conhecimento. Amigo, bote fé que ele tem conhecimento para nós. Certo, Isana, tá bom, Jennifer? Bote fé ou não bote fé, Vicente? Bote fé! Bote fé! Boa noite, meu amigo. Seja muito bem-vindo à nossa live. É um prazer enorme ter você aqui conosco. Eu tenho certeza que todos que participarem dessa live vão sair daqui com muito conhecimento, porque você hoje é uma referência no crescimento de informação e vai nos trazer, né, esse tema maravilhoso hoje, comunicação social versus fluxo de informação. Boa noite, meu amigo. Pode começar a falar. Eu boto fé que vai sair muita coisa boa daí. Bote fé, Marcondes. Boa noite, meu querido. E boa noite também a você que está nos escutando aqui agora na live. E, antes de tudo, quero agradecer também pelo convite. E também parabenizar, né, a turma de ADM da UNEB
pela essa mobilização, né, de ter criado esse canal, né, para que a gente possa discutir assuntos relevantes para a nossa comunidade. Eu venho acompanhando também algumas lives que vocês realizaram e é muito importante, né, para que a gente possa criar um canal de comunicação. Eu fico lisonjeado, né, pelo convite também, pelas palavras, Marcondes. Para mim é uma imensa satisfação. E como você abordou aí, eu separei alguns temas, né? E antes de debater o tema, né, de hoje, que é comunicação social versus fluxos de informação, antes disso eu quero me apresentar, né? Eu me chamo Vicente Andrade, para quem não me conhece, né? Eu sou formado em comunicação social, em habilitação em jornalismo, né? Tenho complementação pedagógica em história e atualmente estou concluindo o curso de gestão cultural pela Universidade Estadual de Santa Cruz, né? A UESC, né? Então, assim, eu separei alguns tópicos, né, para que a gente possa, em 3 partes, né, para que a gente possa discutir sobre isso. Tendo alguma dúvida, eu espero que você pode também interferir, as pessoas que estão em casa também podem estar fazendo as perguntas. Eu só vou ligar essa luz aqui rapidinho. Opa! Pronto, só ficar mais claro um pouco. Perdão aqui pela... Então, assim, vocês podem ir questionando, perguntando algumas coisas, né? Então, eu separei em 3 partes, né, para que a gente possa dialogar o tema, né? Que é comunicação social, um pouco da história dos meios de comunicação, né? Em seguida, a comunicação como direito fundamental, né, para o ser humano e, por fim, o fluxo de informação e a importância da comunicação para o desenvolvimento da comunidade. Então, eu separei nesses 3 tópicos, né, onde nós iremos abordar. Então, assim, iniciando, né, a gente vai explicar o que é comunicação social. Muitas vezes, Marcondes, as pessoas confundem muito o que é comunicação social e o que é jornalismo. A gente cabe explicar que a comunicação social nada mais é do que o estudo dos meios de comunicação. Comunicação social é tudo que engloba, né, comunicação social, como TV, como rádio, agora com o aparato da internet, enfim, o jornal impresso, comunicação social, é tudo isso que abrange a comunicação que chega até o receptor, né, que somos nós, nesse caso. Nesse caso aqui, também significa como uma comunicação social. A gente está se comunicando e diversas pessoas estão nos vendo, né? Então, assim, muita gente, muitos estudantes, eles confundem. Então, por isso que nos cursos de comunicação social tem comunicação social e habilitação em jornalismo, comunicação social e habilitação em rádio e em TV, e sim, comunicação social e marketing, comunicação social, ou seja, porque dentro desses cursos de comunicação social existe um segmento, e esse segmento é o segmento de jornalismo, segmento, como falei há pouco instante. Então, assim, a gente precisa definir isso, deixar isso definido, do que significa comunicação social, para que a gente possa entender também a importância do jornalismo, porque o jornalismo ele é uma área que é interdisciplinar. Ele pode estar em todos os meios, pode estar no meio da educação, pode estar na cultura. Existem as peculiaridades dentro da comunicação social e dentro do jornalismo que permeia essa interdisciplinaridade, não é? Então, explicando essa parte, eu quero fazer uma pergunta para você que está me escutando aqui agora, e também para você, Marcondes. Você já pensou, Marcondes, viver numa comunidade, ou viver num país, ou viver em algum lugar, que você não tem meio nenhum de comunicação, que você não tem nenhum tipo de... Já pensou em imaginar, você, por exemplo, existem tribos indígenas, né? Existem tribos indígenas lá no meio da Amazônia que não tem, que não recebe informação. Mas imagine hoje, num tempo que nós vivemos hoje, e você não tem um acesso à informação, você não tem meio nenhum para ter acesso à informação. Imagine, você está ali, você nasceu, você pegou, adquiriu o conhecimento que seu pai está ali, mas você não tem acesso à informação, você, nem sua família, nem ninguém. Imagine como seria essa comunidade, imagine como seria essa sociedade sem nenhum tipo de informação. O que você iria indagar? E aí, a partir disso, eu tracei algumas coisas aqui para puxar um pouco
a história. Né? Então, assim, para a gente tratar esse assunto, né, para a gente tratar esse assunto de comunicação social, a gente precisa suscitar uma história, um pouco da história. Né? Lá no século XV, né, por exemplo, a informação ela ficava restrita à Igreja Católica. Não é? A Igreja Católica, antes, ela restringiu ela. Então, assim, como o conhecimento ficava para ela, a comunidade, quem estava lá, vivia naquele tempo, né, no século XV, não tinha nenhum outro tipo de informação, a não ser a informação que a igreja passava. Então, assim, os livros de antigamente, naquela época, eram escritos pelos escribas. E os escribas eram interligados com o clero, com uma igreja. Então, só os escribas tinham acesso à informação porque transcrevia, não é? Transcrevia esses livros. Ou seja, a sociedade, naquela época, não tinha acesso à informação. Então, a partir disso, né, dessa questão da contenção da igreja sobre essa forma de conhecimento, isso só foi mudar lá quando, em 1450, Gutenberg ele criou a prensa tipo móvel. E dessa prensa tipo móvel, ele começou a disseminar a Bíblia impressa, né? O que gerou um grande medo na época da igreja, né? Porque a igreja obtinha o conhecimento naquele sentido que ninguém tinha acesso. E após a primeira reprodução impressa da Bíblia, né, para ser mais exato, a leitura e a interpretação da mesma, assim como a produção e o acesso aos textos, até então inacessíveis, implicaram em mudanças na ordem do pensamento social da época. Né? Isso, de acordo com Chagas Ribeiro, a invenção da prensa e a consequente e paulatina alfabetização dos grupos sociais ensejaram alterações políticas, econômicas e culturais. Nós queremos mencionar mais à frente. Imagine, você não tinha conhecimento de nada. Por exemplo, você está conversando, não tem uma contrapartida no conhecimento, e de repente você começa a ter informações, e essas informações implicam diretamente para que você possa indagar o que você está vendo. Né? Indagar o que você está recebendo. Então, se você não recebe nada, nenhum tipo de informação, se você não corre atrás desse tipo de informação, peraí, como é que eu vou questionar isso se eu não tenho essa informação? É a mesma coisa na construção de um TCC. Não é a mesma coisa na construção de um TCC, a mesma coisa na construção de qualquer escrito que você vai escrever. Se você não tem a informação, você não tem como questionar ou você não tem como pontuar. Então, antes da criação do tipo móveis, era assim. A galera não tinha conhecimento assim, né, no sentido da ciência, que só foi surgir após o iluminismo. Né? Então, assim, que a gente vai tratar um pouco mais à frente. Então, vale mencionar que os tipos móveis possibilitou a democratização da comunicação. Por quê? Porque, a partir disso, os livros começaram a ser impressos, os pensadores da época do iluminismo começaram a escrever os seus posicionamentos, e que, de alguma forma, né, causou um grande poder, né, ou um grande medo na igreja, porque foi perdendo a sua ascensão. Né? Acabou que aí, nesse sentido, né, a sociedade começando a ter acesso à informação. Então, o acesso aos livros, a igreja teve aqueles diversos acontecimentos. Então, o acesso aos livros fez com que poderiam surgir dúvidas e a hegemonia da igreja seria abalada. E foi assim que aconteceu, quando Deus já não era visto como o centro do universo e sim a ciência. Veja só, não estou aqui reproduzindo, falando algo, eu estou trazendo informações no sentido de que, certeza, sabe, isso. Precisamos ter a ciência, nesse exato momento, precisamos ter a ciência como base de uma saída, não é? À toa que não está acontecendo aí que a gente tem um presidente da República aí que precisa ser iluminado. Precisa ser iluminado. Então, na verdade, Vicente, desde
desde os primórdios, né? Quem não tem informação é facilmente manipulado, não é isso? Exatamente, exatamente. E o que acontece, Marcondes, é o seguinte, que a visão da ciência superou a razão dogmática, sabe? A razão superou a questão dogmática. Por exemplo, se você não comprar um pedaço de terra aqui, ou você não doar isso aqui para a igreja, você vai morrer, você vai ser queimado vivo. Então, assim, são essas coisas que a gente precisa indagar. Então, a igreja obtinha. Imagine, você viver numa comunidade, numa cidade, num país, onde a igreja, ela dominava o conhecimento, assim, retia o conhecimento para que a população não pudesse questionar, né? Então, assim, e durou muito tempo, né? Do século XV até, já vindo onde Deus já não era mais visto como o centro do universo, e sim a ciência, né? Para ser mais exato, quando a razão superou a superstição e a mentalidade dogmática. Né? Então, assim, isso dentro do fruto da ciência, né? Que a gente está trazendo aqui a ciência. Então, passou algum tempo, já no século XVII, né, um movimento cultural que exaltou o domínio da razão em detrimento da visão teocêntrica, né, que dominava a Europa ainda no século XVII, né, foi o iluminismo, que surgiu na França. Depois que surgiu o iluminismo, aí começaram a contribuição, que de fato foi como surgiu a contribuição da tipografia, né, de Gutenberg, que fez lá em 1450, que foi o seguinte, a tipografia ela proporcionou, né, como eu falei anteriormente, que as mudanças, pois os pensadores da época, né, puderam disseminar suas ideias e pensamentos filosóficos e propagá-los de tal modo que influenciaram vários segmentos sociais, né, vários segmentos sociais em todo o Ocidente. Então, assim, se você só tem um tipo de informação, que essa informação é passada para outros lugares e que você começa a contestar as informações, aí sim gera o debate. Né? Você não adianta ter apenas uma forma de verdade e você não tem um contraponto. Você precisa ter os dois contrapontos para que a gente possa discutir, não é isso? Então, são as fontes de informação, né? Porque, na verdade, assim, quando você tem uma fonte só de informação e essa fonte ela é genuína, então você ainda tem uma maior credibilidade. Mas quando essa forma essa fonte de informação passa a querer gerenciar a sociedade, porque uma coisa é informar e outra coisa é manipular através das suas informações. Quando você traz a informação, beleza, você acrescenta a sociedade, mas quando você, com a sua informação, quer manipular a sociedade, deixa de ser uma fonte de informação genuína. Exatamente. Aí, Marcondes, muito bom isso aí, porque o Weber, né, o Max Weber, né, diz que a filosofia iluminista, né, teve influência sobre as mais importantes manifestações revolucionárias daquele período. Além de adotar, é claro, né, a ciência como meio legítimo de se obter o conhecimento, ou seja, o conhecimento científico proporcionou a qualificação das pessoas para atender às necessidades do crescente comercial, do mercado comercial, que se desenvolveu até o início da era industrial. Então, as coisas, a forma que o conhecimento foi trazendo para a comunidade foi começando a despertar, não é? Começando a despertar o comércio. Não, peraí, a gente pode também viver, não é só a igreja que precisa ter fonte de renda, a gente também precisa ter uma fonte de renda, e aí começou a buscar novas maneiras de como viver, né? As pessoas começaram a fazer suas comercializações, começaram a ir para a feira, não, eu vou vender minha arte, o outro eu vou vender uma fruta, o outro, ou seja, começaram a criar a consciência de que precisava criar meios que não fosse apenas o meio que a igreja traria, né? Então, assim, eu vou citar aqui, dentre os movimentos sociais, né, que revolucionários de lutas, né, que nesse caso pelos direitos, citar a independência das colônias inglesas, que foi lá em 1776, na América do Norte,
a Revolução Francesa, em 1789, e que, de alguma forma, influenciaram outros movimentos semelhantes no mundo, como a Inconfidência Mineira aqui no Brasil. Então, veja só, a partir, perdão, a partir da invenção de Gutenberg, né, até aí então, a partir da invenção de Gutenberg, e também é válido mencionar que essa invenção, como é que o translado dessas informações? Bom, se foi de um lado, como chegou do outro. Tinha uma coisa muito interessante, que as informações também vinham pelas embarcações. Na época não tinha avião, né? Não tinha internet. Então, como é que eram feitas as informações? Pelas embarcações. Né? O comércio das embarcações, de um lado e de outro. Então, chegava. Então, isso começava a influenciar as pessoas. Novos posicionamentos, novos pensamentos começaram a influenciar o mundo. Então, assim, a Inconfidência, como eu falei, a Inconfidência aqui no Brasil, né? Vale frisar que os anseios desse movimento centravam-se na luta pela liberdade, né? Pela liberdade, fraternidade e igualdade, né? E que durante esse período o poder da Igreja Católica prevalecia, e após essas revoluções, o mandato da instituição perdeu seu poder, por mais que ela também tenha uma grande interferência em nossa comunidade. O que eu estou trazendo é um pouco de história para que a gente possa chegar ao fluxo de informação, né? Então, também quero citar aqui também outro fator que contribuiu muito com a queda do domínio da Igreja Católica, foi o movimento reformista cristão, né? Chamada Reforma Protestante, em 1517, com a publicação de 95 teses de Martinho Lutero. Imagine você, você naquela época, não é, ter uma reforma protestante. A Igreja Católica, ela por mais que ela detenha a riqueza, né, a reforma protestante, ela acreditava na prosperidade. Então você poderia também ter a mesma riqueza que a igreja tem, você só precisava trabalhar, criar meios. Então, assim, ao mesmo tempo que a igreja pregava a questão do doar, do se doar, ao mesmo tempo ela entrava em contradição porque ela detinha a riqueza. Então, assim, aí veio o Martinho Lutero e pau. Não, eu tenho aqui 95 teses, aqui, então eu estou... Não é bem por aí, não é desse jeito, não, tem outra forma. Exatamente. Então, assim, ele trouxe outra ideia, né? Então, essa reprodução impressa das teses de Martinho Lutero propagou em uma velocidade impressionante, né, para a época, fortalecendo as manifestações reformistas dos protestantes em vários pontos da Europa. Porque explodiu. Agora não, agora o negócio agora é conhecimento, a ciência venceu a teologia e vamos lá. Né? Então, assim, a análise dessa história permite-nos ter uma dimensão, não é, Marcondes, da importância da comunicação na formação da personalidade dos povos. Antes, né, só tinha uma formação, e a partir da tipografia, a partir dos pensadores, né, é possível que ninguém pensava, né? Um dos maiores pensadores estavam lá naquela época. Então, assim, eu penso aqui, como é que eu vou botar isso aqui, para que as pessoas comecem a questionar também, não é? A mesma coisa que eu estou... Aquela frase muito importante, né? Acho que foi René Descartes, não sei, né? Que falou, pense logo existe, acho que foi ele mesmo, né? Então, exatamente. É muito importante o pensar, né? E esse diálogo de informações, quando surgem fontes novas de informação, para que haja esse debate, né? E isso a gente aprendeu muito isso logo quando ingressou na universidade, né? Que universidade é o lugar justamente disso, de diálogo, de debate, de ideias, né? Então, assim, é muito importante que você está trazendo, Vicente, historicamente, que se a gente trouxer para os dias atuais, muita coisa ainda é muito evidente. Quando você fala da informação que vinha através das embarcações, e o que era informação num lugar, no outro já deixava de ser informação, porque já tinha algo novo. Então, a gente vê isso num período colonial também, como as coisas acontecem, né? Como as coisas aconteceram, e vê nos dias atuais que a informação ela surge lá
vamos falar de Covid-19. Ele inicia lá na China, né? Tem o seu início lá e até chegar nos outros lugares. É como se fosse informação, né? Então, assim, para uns vai chegar muito mais tarde e olhando a experiência de outros, pode se aperfeiçoar. E em alguns que chegou mais tarde, que não acreditou, acaba pagando um preço maior. É o mesmo processo da informação. Exatamente. Ó, bem lembrado disso aí. Porque o diferente da questão do Covid-19, né, que também, além de vir pela embarcação, agora veio pelo avião, veio os aeroportos. Naquela época Não, não. ele veio mais por avião do que embarcação, acho que por isso que foi rápido, viu? Foi super rápido. Você vê que as escalas, né? E quem viajava de avião que estava lá trouxe também. Esse é um grande problema, né? Não tem Mas pela. Não vem. a origem que eu posso notar, da mesma forma que era naquela época, que quem viajava de embarcação naquela época, a não ser que fossem escravos, seriam pessoas de uma certa condição melhor, não é isso? Exatamente. E agora Exatamente. também da mesma forma, né? Trouxe aí Exatamente. o pessoal de uma classe um pouco, vamos dizer assim, classe média alta, foi quem trouxe e no final das contas vai estar sofrendo agora mais o pessoal da periferia. Exatamente. Ô, Marcones, é também importante a gente também ressaltar que é o seguinte, imagine lá no século XVII, quase não tinha nada, era uma precariedade incrível. Existe também que esse tipo da tipografia que ajudou na democratização da informação, não é? De estar trazendo as informações para outros lugares, mas também tinha um grande problema, que também que é um problema atual também, que é a questão do analfabetismo. Não é? Naquela época, poucas pessoas sabiam ler, poucas pessoas sabiam escrever. Então, ou seja, essas informações, de alguma forma ou de outra, além de democratizar a informação, mas também era um processo que quase uma parte da população não tinha acesso a essas informações por não saber ler. Mas você pega um livro, você pega alguma coisa, e você não sabe ler, você simplesmente vai ser um monte de papel que está ali. Então, assim, é importante também, nessa perspectiva, do mesmo modo que ela é importante pela democratização, não é? A gente também precisa pontuar que essas informações eram para pessoas restritas, né? As que tinham acesso a alguma coisa. Então, assim, a informação ainda, de um modo ou de outro, está restrita às pessoas que que tinham um acesso melhor naquela época, né? Então, assim, A em chamada, relação... alguém sai de lá e diz assim, eu tenho uma informação privilegiada. Exatamente. É igual, não sei se você já assistiu aqueles filmes da antiguidade, que tipo assim, que chegavam aquelas pessoas lá no sertão e diziam, olha, eu tenho uma cura que vai, onde é que tem aqueles... Isso tinha no filme, tem um filme muito bacana que fala sobre isso, as aspirinas. É um filme brasileiro muito bacana, chama-se Aspirina, que fala, não, eu tenho uma cura! E aí montava aquele carro de megafone, e aí a galera vendia mesmo, então era mais ou menos isso. Né? Tinha os espertos, né? Que na verdade eram os atravessadores, né? O nome disso. Isso não muda muito não, Vicente. Hoje em dia a gente ainda tem muito por aí. Muita gente chegando nos lugares com frascos de cura. Só mudam os personagens, as estratégias são as mesmas. E para isso, para poder combater isso, só informação. Só informação, né? Através dessa comunicação social que você está falando aí, trazendo essa informação para combater essas coisas. Certo. Olha, eu estava conversando com um amigo meu, eu falei, rapaz, que impressionante, o cara vende um caroço de feijão por R$ 1.000. Eu não acreditei, não. Aquele cara precisa, ele precisa, de um certo modo ou de outro, ser entrevistado por uma academia, por um negócio. Vem cá, véio, como é que tu consegue vender um caroço de feijão por R$ 1.000? Rapaz, é incrível, né? Assim, só para a gente descontrair um pouco, né? Verdade. Vender um caroço de feijão por R$ 1.000, eu queria aprender, viu? Rapaz, complicado. Aprender para a gente não cair na conversa dele, né?
Exatamente, exatamente. Vem cá, velho, como é que foi que tu vendeu isso aí? Ele conseguiu vender, ainda bem que o Ministério Público agiu logo antes. Veja só, Marcones, como foi que eu falei anteriormente, né, sobre a questão do estudo da comunicação social nesse sentido da tipografia dos tipos móveis, né? Aí é o seguinte, essa influência que teve. Aí, passando um tempo, né, eu queria me aprofundar justamente nisso, que é a questão agora da criação do rádio. Né? Teve os tipos móveis, aí veio os jornais impressos, mas assim, ó, o avanço mesmo de pancada, que falou, velho, eu vou pancar a questão da comunicação, foi a criação do rádio. Depois que o rádio surgiu, aí, meu filho, o pau quebrou mais ainda, né? Como diz, assim, aí que foi a pancada mesmo. Porque assim, ó, aí dando um pulo, eu estou aqui dando um pulo na história, já aqui no Brasil, em relação à comunicação, né, a minha área de estudo, nesse sentido, né, é um estudo jornalístico dentro do ambiente do rádio e a comunicação comunitária, né, que é como uma forma de trabalhar. Antes de entrar nesse assunto, tem algumas pessoas que falaram aqui, você quer ler ou quer deixar para depois? O que é que você sugere aí, Marcones? Não, eu acho que a gente pode ir pontuando algumas coisas, até porque tem essa questão do tempo, e se a gente atropelar aqui, a gente não consegue mais voltar, né? Entendi. A Marília aqui, por exemplo, ela diz: Covid-19 escancara as desigualdades sociais. Não é muito assim o foco, né? Mas assim, eu também concordo Entendi. com isso, né? Que verdadeiramente as coisas se escancaram, né? A crise aqui falou, muita gente se aproveitando da situação. É triste, mas a falta de informação, ela leva muitas pessoas, como você disse aqui, Cris, o povo perece por falta de conhecimento. Né? A Amanda, ela diz, o problema de antigamente era a falta de acesso à informação. Nos dias atuais, o problema é o volume de informações. Que coisa, que contraditório, né, Vicente? Exatamente. Esse que é o fluxo de informação. Mas assim, ó, aí, como eu falei, Marcos, voltando então, né, a gente estava falando sobre a questão do âmbito jornalístico e o rádio, né, da comunicação comunitária, que é aí que a gente vai entrar. Né? Então, antes de pontuar isso, quero entrar no âmbito da história do rádio no Brasil, né, e pontuar algumas peculiaridades que transformaram o meio radiofônico único e promissor, se comparado com os outros meios de comunicação. Como eu citei aqui anteriormente, por exemplo, para você, muita gente não lia. Né? Tinha um processo de analfabetismo, as pessoas não conseguiam ler. Mas imagine se o rádio fosse criado naquela época, e aí, como o rádio tem um potencial que só é a voz, você não precisa saber, não precisa ler, a comunicação é direta, sabe? Então, assim, você só precisa saber escutar, que a comunicação é direta. Aí o cara poderia falar, ainda bem que criaram o rádio depois, porque se não fosse naquela época, o mundo já estava mais perdido, né? Então, assim, o rádio, aí você não precisa ser alfabetizado, o rádio, ele alcança um maior número de pessoas em menor espaço-tempo. Aqui mesmo, numa cidade pequena, por exemplo, em Piauí, o rádio ainda é que chega na casinha lá de cima da pessoa que está lá, que mora na zona rural. O rádio chega lá em qualquer canto, até no meio do Rio de Contas, o rádio chega se você ligar. Até se mergulhar, ele chega lá com um sinal. 7 de setembro de 1922, durante as comemorações do centenário da independência, onde o presidente Epitácio Pessoa transmitiu seu discurso tanto para algumas regiões do Rio de Janeiro e também de São Paulo. Né? Ele discutiu, ele chegou, né, instalou mais de 800 retransmissores no Morro da Gávea, no Rio de Janeiro, e aí foi uma repercussão. Aí, só para dar um adendo, de acordo aí, para a gente não aprofundar muito disso, tem um compêndio da história do rádio que diz que o padre Lander de Moura, né, em 1893, ele foi o primeiro a transmitir voz humana pelo rádio. Só que, de acordo com o estudo, né, mas isso aí não foi oficial. Ele transmitiu e também teve só a nível de informação para que as pessoas que tenham um tipo de curiosidade possam chegar lá e pesquisar um pouco.
Mas voltando à transmissão, aí o Edgar Roquete Pinto, né, o cara, ele era antropólogo, né, brasileiro, o Edgar Roquete Pinto, ele falou, rapaz, o rádio é sensacional para a gente levar cultura e alegria para a comunidade, velho. Sabe? Ele pegou o rádio, ele é sensacional, sabe? Para levar conhecimento científico. Então ele viu. Então ele, com a astúcia dele, ele fez com que o governo federal comprasse os aparelhos. E assim fez. E aí nasceu, na época, né, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, né, que também foi no ano de 1922. Aí, passado um tempo, lá em 1936, ela foi doada para o Ministério da Educação, hoje chama-se a Rádio MEC. A programação da rádio, né, na época, era constituída de palestras, de músicas, poesias, né, tinha conferências e textos ilustrativos. Quem era da época, né, o rádio também não tinha acesso, veio da elite. O rádio, quando começou, o transmissor era muito caro, o receptor, na verdade, era muito caro, pouca gente tinha. E aí, por que surgiam as rádios, que eram rádios, eram associações, na verdade, porque era um grupo de pessoas que detinham o poder, né, monetário. Não, pô, vamos criar um rádio aqui e a gente vai formar a sociedade e a gente tem pronto. Então só ficava restrito para eles. Passado algum tempo, já nos anos 30, foram tido outros tipos de influência. Aí foi que o governo de Getúlio Vargas, ele teve a astúcia de, por exemplo, vou utilizar o rádio como forma de propagar o meu governo. Criou a Voz do Brasil, aí já começou a autorizar as propagandas, que antes não era permitido propaganda em rádio. Foi a partir de 1930, depois que o governo de Getúlio Vargas estava lá, perdão, 1932, onde Vargas faz o decreto onde autorizou a publicidade do rádio. Aí foi a partir daí, meu filho, que o que era educativo já bandeou para outro lugar. Aí foi o comercial, aí já foi a briga da concorrência, né, que eu acho que o costureiro de ADM estuda bastante isso, foi a concorrência, olha, eu vou montar uma rádio melhor do que a tua, olha, eu vou contratar tal músico, olha, eu vou botar, que veio a era do rádio em 1940, né, a Rádio Ouro, e aí foi festival para tudo que é canto, foi a explosão, enfim, a rádio proporcionou isso. Então veja só como a comunicação veio aumentando e veio também, além de influenciar, veio trazendo novas ideias, né? Então, foi a partir disso que Getúlio Vargas, vendo essa possibilidade do rádio, que ele falou, velho, a voz do Brasil, né? 19 horas. Brasília, 19 horas, diretamente de Brasília, são 19 horas. Então, assim, foi isso que gerou. Então, a questão é o seguinte, por que o rádio começou a se propagar? O rádio até hoje, é um meio, até hoje, acho que parou aqui, parou? Não caiu? Seu áudio tá bom, agora a sua imagem que não tá legal. Parou, não foi? E agora? Tá me ouvindo? Tô, te ouvindo, eu tô. Aqui eu também tô A imagem parou. A imagem parou, não foi? A minha imagem parou? Não, a tua não, a tua tá legal. A minha foi o que aconteceu. Vou fazer o seguinte, eu vou... Continua ou sai e eu entro de novo? Você sai, eu vou tirar você um pouco e logo te chamo de volta. Pronto, beleza. Valeu. Beleza. Tendo aqui nessa live, muito importante, convide mais pessoas aí, que está sendo muito bom, está sendo aula não só de comunicação social, mas também de informação, história, né? História do rádio, que coisa maravilhosa, né? Nós vamos chamar aqui Vicente novamente e ele já vai estar trazendo mais informações para nós. Pronto. Voltamos aí? Beleza, aqui está tranquilo. Aqui está tranquilo também. Então, assim, voltando, né, a questão é o seguinte, por que o rádio começou a se propagar tanto, né, e o rádio até hoje é o meio que alcança o maior número de pessoas, né, em menor espaço-tempo.
Como eu falei, você pode estar lá na roça, o rádio chega. Você pode estar em qualquer canto do mundo, o rádio chega, certo? Porque o rádio ele é acessível. Hoje o rádio ele é mais acessível que a internet, ele é mais acessível do que qualquer outro meio de comunicação. Todo mundo tem um rádio em casa. Por mais pobre que seja, todo mundo tem um rádio. Né? Até aquele celular mais pequeno que faz um buraco do tatu, você consegue escutar um rádio. Então, assim, e a pessoa, como eu falei, não precisa ser alfabetizada para entender o que está se colocando no rádio. Basta saber escutar. Né? E qualquer pessoa pode escutar o rádio. Ao mesmo tempo, outra coisa só precisa escutar, não é isso? Então, assim, com o surgimento da TV, se pensou que o rádio iria acabar, mas se enganou que quem pensou assim, viu? Porque o rádio ainda continua firme e forte até hoje. Vicente, nesse aspecto aí do rádio, eu trabalho com vendas, né, já há bastante tempo, e eu achei interessante, rapaz, que esse ano, na verdade, desse ano, muitas pessoas me procurando por rádio. Exatamente. Incrível isso. Agora, lógico, um pessoal de uma faixa etária um pouco mais alta. Mas, rapaz, a confiança que esse povo tem, ainda nas informações que vêm do rádio, superam em muito a TV. Exatamente. Marcondes, aí a gente também precisa também pontuar o seguinte, certo? Aí já é uma questão administrativa também no sentido, qual é o meu público-alvo? Né? Quem é meu cliente? Eu acho que você sabe mais do que eu, que você, né? Eu empresário assim, qual é o meu cliente? Quem é que escuta mais? Por onde é que está vindo? Se é rádio, se é TV, se é... Enfim, aí tem uma... ficou escura a tua tela, hein? Não, beleza, tá tudo tranquilo. Pronto. Então, assim, o rádio, ele é fundamental. E justamente essa faixa etária, e também, digamos assim, além da faixa etária, também tem a questão do poder monetário, não é? Do poder no sentido de quem é que escuta a rádio hoje, não é? Quem é que enfim, tem uma potencialidade, certo? Aí, encerrando isso, né, porque aí veio a TV, aí agora veio a internet também, né, que é essa comunicação mais... Várias outras opções, né? Várias outras opções. Veja só, chegando à segunda parte, né, onde a gente fala a comunicação como um direito, aí eu vou entrar na parte da cidadania. Eu só fiz chegar porque se a gente for falar num programa só, não vai dar para a gente abordar todas essas de internet, enfim. Então, assim, muita coisa. E eu acabei de falar aqui que você é uma enciclopédia de informação. Uma live tem que ser de 3 horas para poder pegar uma parte do que você conhece. Que é isso? Eu fico... Rapaz, chegou aqui agora alguém que dá credibilidade ao rádio. Meu pai acabou de participar da nossa live aqui. Quando veio falar de rádio, ele chegou logo perto. Tá vendo aí? Pergunta a ele, desde quando é que ele escuta rádio? Marcondes, imagina naquela época, minha avó falava isso. Eu ia para casa de fulaninho de tal para escutar a novela que passava no rádio, não é? Que passava novela, o rádio teatro, não é? Paulo Freire, importante aí, quem também é da área de letras, né, da UNEB, Paulo Freire criou a Educomunicação, onde ele queria alfabetizar as pessoas pelo rádio. Ele era um maestro, velho. Assim, um maestro que eu estou falando no sentido, né, da pedagogia. O cara era crânio demais, velho. Então, assim, o rádio ele tem um potencial muito grande de educar as pessoas como qualquer outro meio. O rádio, gente, era sensacional demais. Então, nessa pontualidade, não é que as pessoas estudavam. Você que tem em casa, estude a Educomunicação. Para o comércio hoje também, parte do comércio também, o rádio era... o Wesley Souza fala de Paulo Freire, né?
fala de Paulo Freire, não, velho. O Paulo Freire, cara, tu é doido. Se deixar, a gente ia passar mais uma década para falar só de Paulo Freire. Então, assim. Muita gente que acrescenta muita informação, bastante conhecimento, traz ideias novas, né? E o mundo é assim, né? Exatamente. Quem estava em evidência, às vezes não está mais, mas deixa um legado. Isso é o que é o mais importante, que eu sempre falo, é o legado que alguém deixou, independente de época, de estação ou de fase. Deixou um Exato. legado muito grande. Você já citou aí, você citou Max Weber, você já citou vários nomes que hoje em dia muita gente não lembra, mas deixou um legado, uma história de contribuição para o que a gente é hoje ou para o que a gente não é. Porque tem também aqueles que a gente não quer a contribuição. Exatamente. Veja só, e tudo isso graças àquele rapazinho lá de Gutenberg que criou o tipo móvel. Aí, que ele começou a falar, velho, peraí, aquele cara foi um gênio, o cara criou, então começou a disseminar. Então, assim, ó, aí, do meu ponto de vista, que aí eu entro nessa questão, como a gente está falando de comunicação, a importância da comunicação, aí eu puxo a comunicação como um direito fundamental para o ser humano, o acesso à comunicação. Aí eu vou trazer uma discussão sobre cidadania. Né? O que é cidadania? Você que tem em casa, o que é cidadania? Né? Aí, nesse ponto, eu vou puxar o seguinte, né? Já é a segunda parte. A cidadania que eu quero fomentar aqui na discussão sobre o entendimento do que é cidadania. Aí eu vou trazer Cecília Peruso, que é uma figura sensacional, quem tiver oportunidade pode ler os livros dela, que ela é sensacional demais. Então, de acordo com Peruso, Cecília Peruso, a noção de cidadania, ela considera o direito coletivo dos homens de participar das decisões políticas, né, atribuindo a este caráter mais justo. Né? Nesse caso, pode perceber uma estreita relação entre a cidadania e o direito de votar. Então, eu vou exercer o meu papel de cidadania, eu vou votar. Como se, né? Então, assim, muita gente entende que a cidadania é só isso. É você chegar lá no dia 2 de outubro. É 2 de outubro, né? Que a galera vota. É 2, é 11, não sei mais a data. Mas chega lá e vota. Não, eu vou exercer minha cidadania, eu vou chegar lá, vou votar e tá bom. Esquece. Então, o conceito, aí a gente puxando a questão do conceito, né? Para lembrar que o conceito de cidadania baseia-se na noção da polis grega, né? Cidade, né? Contexto em que a cidadania se resumia na integração do indivíduo, na integração do indivíduo na política. Na cidade grega, aí vale ressaltar, como a comunicação, por exemplo, muita gente era analfabeto e não tinha acesso, muita gente não tinha dinheiro para ter acesso ao rádio, enfim, na cidadania também não. O acesso era restrito. Por exemplo, lá onde foi criado a cidadania, né, entre as lá na cidade grega, lá, as pessoas só têm direito a voto quem nascia lá na própria Grécia, mas as mulheres não votavam, os estrangeiros não votavam e os escravos não votavam. Ou seja, a cidadania era restrita a um grupo de pessoas, que eram as pessoas, no caso, né, da época, só eram elite. Então, só eram pessoas que organizavam as cidades e os estados. Não, só quem vota sou eu, o resto não vota não. Então, assim, eu detenho o poder, eu detenho a comunicação, então vocês, meu irmão, se leem. Então, assim, o cidadão grego tinha direito à participação direta na política, no acesso à educação e aos bens necessários. Enquanto, como eu falei, as mulheres, os escravos, os estrangeiros eram negados à cidadania. Então, quem tinha o acesso à cidadania é quem, no caso, tinha o dinheiro, quem poderia votar, certo? Aí, trazendo ainda, de acordo com o Peruso, né, como ela fala que a cidadania depende e varia conforme as ações dos grupos sociais, das mobilizações. Diga. Acho que voltou a travar aí seu vídeo aí, Vicente.